Perde o Brasil um exemplar homem público. Queridos amigos, minhas queridas amigas, os de minha geração, e mesmo os que vieram um pouco depois, seguramente conheceram, ouviram falar de Jaime Lerner, o arquiteto urbanista modelo de organização urbana para o Brasil e para o mundo, que, quando prefeito, transformou Curitiba num exemplo de inovação para as grandes como para as pequenas cidades. Jaime Lerner morreu a semana passada, não foi de Covid, mas sua morte foi muito pouco noticiada pela mídia. Uma grande perda para o Brasil. Lamentavelmente, porque Jaime Lerner foi um exemplo de administrador público que promoveu uma administração moderna, inovadora, comprometida com a ética e com a população, especialmente a população mais necessitada das periferias urbanas. Compromissos hoje, infelizmente, em baixa no Brasil, e escuso-me de listar o que e quanto nos falta destas qualificações na vida pública brasileira, embora faça questão de afirmar que esta falta não é exclusivamente do Brasil. A decadência das elites é um fenômeno universal que acontece sempre em épocas de transformação civilizatória, como a que estamos vivendo agora. Conforme analiso em meus livros, especialmente no livro Por uma Civilização Participativa Solidária, a proposta. Após ter sido, creio, 2 ou 3 vezes prefeito de Curitiba, Jaime Lerner foi também um governador do Paraná, mas retirou-se da vida pública e chegou a aparecer na opinião pública como um sério candidato a presidente da República, embora, como acontece frequentemente com os honestos e os competentes, nunca foi seriamente considerado pelos caciques da política e pelos institutos de pesquisa. No entanto, mesmo em sua época, conhecido no Brasil e internacionalmente como bom administrador que era, poucos conheciam o teórico que estava por trás do arquiteto e urbanista que, modernizando a cidade, por mais que crescessem, sabia humanizá-las, torná-las cidades humanas. E Curitiba fora transformada num centro de peregrinação do Brasil e do mundo pelos que se preocupavam com a modernização e a humanização das cidades. Pois bem, queridos amigos e minhas queridas, foi a teoria que o inspirava por trás dos projetos e das ações que nos aproximou e que nos fez bons amigos. Dos nossos encontros no aeroporto de Curitiba, quando por lá passava a trabalho, e ali apareciam férteis encontros em sonhos de um mundo melhor, a começar pelas cidades, o que se prolongava às vezes em algumas visitas, dentre as quais eu quero lembrar uma que fizemos nos arredores de Curitiba, onde Jaime Lerner fez questão de mostrar-me o desenvolvimento de seu projeto de comunidades urbanas em implantação. As comunidades que ele chamava rurbanas, rurais e urbanas, consistiam no assentamento de pequenos proprietários rurais em propriedades de 5 a 10 hectares, que dispunham de toda a infraestrutura urbana e a quem o Estado garantia também técnicas para produzirem hortigranjeiros para abastecer a cidade. E eram localizadas essas comunidades nas periferias urbanas, onde, em geral, nas outras cidades, crescem as favelas, como se pode ver em qualquer cidade maior. Jaime Lerner criara também um programa de RPPMs,
reservas particulares do patrimônio natural, com base num programa semelhante criado a nível federal e que nesse nível existe até hoje, mas que nem seus sucessores em Curitiba e nem o governo federal deram a devida importância. Até eu criei e mantenho uma RPPN em minha chácara Vila Aurora, aqui em Brasília. A RPPN é uma espécie de reserva ambiental que é implantada junto às fontes de água ou às matas nativas, tem por objetivo a preservação dessas fontes ou das próprias matas e a preservação de outros recursos naturais. Esse tipo de reserva ambiental tem custo zero para o poder público, embora eu penso que elas mereceriam algum tipo de incentivo, independentemente do fato de elas valorizarem as propriedades onde se localizam, graças à preservação dos recursos naturais, além de poderem oferecer certas atividades como o turismo, a pesquisa e outras atividades que garantam preservação dos recursos. Mas não era este meu objetivo dessa reflexão, como não é também citar mais um exemplo de que criar ou administrar um mundo melhor, mais participativo e mais solidário é possível, como tenho proposto em meus escritos, especialmente no último de meus livros, Por uma Civilização Participativa e Solidária, a Proposta. Minha amizade com Jaime Lerner iniciou em 1982, portanto há 40 anos, quando publiquei meu primeiro livro sobre a urgência de promover uma civilização humanizada, ameaçada pela competição e pela concentração, que desequilibram a qualidade de vida ou o nível de desenvolvimento humano entre países, ameaçando a sustentabilidade da civilização. Esse tema, que eu desenvolveria em vários de meus livros, entre eles A Revolução do Terceiro Milênio, publicado no ano 2000, Participação e Solidariedade, publicado em 2004, depois ainda a Nova Universidade no Mundo em Transformação, de 2017, e por fim o referido Civilização Participativa e Solidária, a Proposta. Mas o primeiro livro, que também me referi, de 1982, inicia lembrando que na história ou na pré-história já tivemos a idade da pedra, a idade do ouro, a idade do capital, a idade de tantas coisas, e perguntava quando teríamos, afinal, a idade do homem. Pergunta que se transformou no título do livro. Uma nova idade ou civilização onde as coisas, todas as coisas, servissem ao homem, ao invés de fazer do homem escravo das coisas. A terceira parte desse livro, A Idade do Homem, se iniciava com uma citação de Jaime Lerner, que transcrevi e vou transcrever agora, para que meu amigo, minha querida amiga, vejam a teoria que estava por trás do que realmente Jaime Lerner realizava em favor da humanização da cidade. Uma antiga noção de progresso, como sendo a multiplicação da quantidade, tem nos levado a enfatizar o mais como um valor em si, inquestionavelmente necessário, o mais, e indubitavelmente bom. Mas ao buscar o mais, aparentemente estamos democratizando as oportunidades, à medida em que se amplia o acesso aos bens essenciais da vida. Entretanto, estamos esquecendo
que se não há o acesso real a uma determinada escala, o aumento da escala não aumenta o acesso. O aumento da concentração não aumenta o acesso. Apenas amplia o privilégio dos que já são privilegiados. As coisas em grande escala tendem a concentrar, não a expandir. A multiplicação, diz ainda Jaime Lerner, num único ponto aumenta a escala, mas a multiplicação das pequenas escalas é que aumentam o acesso. Pois enquanto a pequena escala está mais próxima das pessoas, é mais acessível, enquanto que a grande escala, a concentração, implica na necessidade de restringir o acesso, já que atrai todas as demandas para um ponto só. Esse trecho da palestra de Jaime Lerner me confirmou na ideia de que a concentração leva à exclusão dos mais vulneráveis e que os investimentos desconcentrados, permitindo facilitar os acessos dos excluídos, pode ter resultados econômicos e sociais muito mais significativos. Além do que, o mais importante, permitem construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada e, por isso, mais sustentável. Quase 10 anos antes, aliás, eu já tinha tido uma experiência nesse sentido. Quando em Santa Catarina, participei da equipe de outros mestres que também tinham a mesma teoria, Alcides Abreu, que coordenava o projeto de desenvolvimento de Santa Catarina para o governo Colombo Salles, lá na década de 1970. Os que lembram, até aquela década de 1970, o estado de Santa Catarina era o estado mais pobre ou subdesenvolvido da região sul do Brasil. O projeto catarinense que propusemos pôs em concreto a teoria de que, ao invés de concentrar os investimentos públicos e privados num só ponto, a capital do estado, com vistas a tornar Florianópolis uma capital capaz de competir com Porto Alegre, com Curitiba, propunha que só os investimentos desconcentrados em cada região do estado, como um projeto de integração de cada região, haveria de promover o desenvolvimento justo, harmônico e participativo. Foi o que aconteceu. Em 2 ou 3 décadas, Santa Catarina se transformou no estado que hoje conhecemos, o mais desenvolvido, equilibrado e sustentável do sul do Brasil e um dos mais desenvolvidos do país, quase um modelo de desenvolvimento participativo e solidário. A palestra de Jaime Lerner me confirmava que a desconcentração era o instrumento que promovia a participação e, portanto, viabilizava uma sociedade mais justa e mais participada. Simultaneamente, naquela década, eu observava a formação inicialmente do mercado comum europeu e sua evolução até se transformar na União Europeia, onde a competição e o conflito, que entre outros males, no século anterior, promovera 2 guerras mundiais que produziram mais de 100 milhões de mortos. Simultaneamente, naquelas décadas, eu observava a formação, inicialmente, do mercado comum europeu e sua evolução até se transformar na União Europeia, onde a competição e o conflito, que entre outros males provenientes da desigualdade entre os países, entre as pessoas, produziu 2 guerras mundiais que resultaram em mais de 100 milhões de mortos. E veio substituir a União Europeia a competição e a concentração nos países mais ricos e poderosos
pela cooperação e pela solidariedade. A União Europeia passou a ser, para mim, o exemplo de que a cooperação e a solidariedade eram instrumentos capazes de construir com melhores resultados econômicos e sociais do que a competição, a sociedade justa e sustentável, ou seja, a sociedade mais solidária. Quando se juntam os dois modelos da desconcentração e da cooperação, tendo na sua teoria os fundamentos éticos da participação e da solidariedade, ganhavam agora, nas palavras de um líder político, no melhor sentido da palavra, sua formulação técnica. O aumento da escala não aumenta o acesso, apenas aumenta o privilégio dos que já são privilegiados. A multiplicação em um único ponto aumenta a escala, concentra, mas não aumenta o acesso. É a multiplicação das pequenas escalas, a desconcentração, que aumenta o acesso ou a participação. Infelizmente, não se encontram líderes políticos e também acadêmicos e intelectuais em número suficiente capazes de perceber que esses princípios básicos que regem a natureza deveriam também ser os princípios básicos a reger a organização social. É nesse momento que, mais do que nunca, quando além da tragédia conjuntural da Covid, que nos assola e assola o mundo, a dimensão dos avanços da ciência e da tecnologia aumenta vertiginosamente as desigualdades sociais. Nesse momento é que deveriam os intelectuais, os acadêmicos e os políticos perceber e caminhar no rumo que nos levaria efetivamente à construção de uma civilização participativa e solidária. Neste momento em que morre Jaime Lerner, que por suas ideias e as suas ações confirmou que é possível construir a sociedade, a civilização participativa e solidária. No entanto, nesse momento em que o Brasil necessita de lideranças capazes de, por suas ideias e ações, contribuir na construção dessa nova civilização, o Brasil e o mundo perdem Jaime Lerner, um homem público cujas ideias e cujo exemplo mereceriam ser seguidos e aplicados. Reflita, meu querido amigo, minha querida amiga, comente, divulgue, compartilhe. E aqui de meu refúgio na Vila Aurora, um grande abraço.